meu amigo, minha amiga, é um prazer tê-los aqui mais uma vez, né? Na gravação desse vídeo, nesse momento de estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina, lição número 2 desse novo trimestre, tá bom? É um vídeo que nós fazemos aí semanalmente, né? Dando aí apenas a nossa pequena contribuição, né? Para o estudo da lição da Escola Sabatina e da Palavra de Deus. E o título de hoje é A Família, né, da lição número 2, tá certo? Já fiz a minha oração, peço para que você faça a sua oração, para que a gente peça a presença do Espírito Santo, para que a gente entenda, né, as verdades presentes aqui na palavra e na lição da Escola Sabatina. Então, o título é A Família. Estamos estudando aí esse novo trimestre, que o título geral é Educação e Redenção, não é? Muito bom. Vamos crescer bastante no ensino aí maravilhoso desse novo trimestre, tá bom? Quero também aí transmitir um abraço a todos que estudam a Bíblia conosco. Deus abençoe aí, né? Já estamos aí quase concluindo vários estudos bíblicos com muitos de vocês. E é uma alegria, é um privilégio para a gente poder trabalhar na obra de Deus. E aí, o verso para memorizar está em Provérbios capítulo 1, verso 8, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Livro do sábio Salomão, né? Provérbios. Então, a gente já começa fazendo aí algumas interrogações, né? Quem ainda não aprendeu com a vida? Né? Todos, né? Não há como não aprender com a vida. A vida também é uma escola. Sendo assim, a vida é uma escola. E a família, vamos dizer assim, ela é a primeira sala de aula de todos, né? Lembram também que foi assim também lá no Éden, né? Deus, Adão e Eva reunidos ali, né? Para aprender, né? A família, ela deixa, sim, fortes influências na educação de cada um de nós. Sim ou não? Sim ou não? Pais e mães deviam instruir os filhos na verdade de que a lei de Deus é a expressão do seu caráter. E que ao receberem os princípios da lei no coração, sua imagem era gravada no espírito e na mente. Como é forte, né? Como é forte a mensagem da lei moral de Deus, né? Como é forte esse aprendizado, né? Como seres humanos, nós devemos sempre aprender. Somos e seremos, né? Aqueles que forem salvos, aqueles que herdarem a coroa da vida, a vida eterna, né? E precisamos crer na salvação, né? Ok? Então, aqueles que forem salvos, seremos todos eternos alunos, né? De Deus, ok? Isso é maravilhoso. E a primeira família? Quais as particularidades aí da primeira família em relação à educação, né? A primeira família, ela tinha, acima de tudo, em primeiro lugar, um compromisso com Deus, né? Acima de tudo, ela tinha um compromisso com Deus. Isso aí era em primeiríssimo lugar, né? O método de educação estabelecido lá no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução.
ok? E aí, quando a gente vai consultar alguns textos bíblicos, né? A lição faz a seguinte pergunta: o que os textos a seguir ensinam e por que isso certamente deve ter sido parte da educação que Adão e Eva transmitiram aos filhos? Então, Gênesis 1, né? 2 Coríntios, Lucas, Gálatas, Apocalipse, mostram que Adão e Eva, eles ensinavam aos seus filhos sobre a criação, eles ensinavam, né, sobre a queda, o que tinha acontecido na queda, eles ensinavam sobre a lei de Deus, eles ensinavam sobre o plano da salvação. Então, aqueles filhos, eles eram instruídos pelos seus pais sobre Deus, né? Era uma escola modelo, ok? Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo lá no Éden, o lar de nossos primeiros pais, né? Só ensinava coisa boa, só ensinava coisas que gerava crescimento, que gerava paz, que gerava saúde. Era tudo que era ensinado, era isso. Em Gênesis 4, do 1 ao 4, Caim e Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Podemos pressupor que eles aprenderam sobre o significado e a importância das ofertas como parte de sua educação familiar em relação ao plano da salvação. É bem certo, e a Bíblia mostra isso, que apesar dos dois filhos terem sido instruídos de forma igual, eles tiveram as suas escolhas, né? Entrou aí o livre-arbítrio de cada um, a forma de cada um deles enxergar a vida, né? A forma que cada um deles enxergavam a obediência a Deus, a fidelidade a Deus. Então, nós somos, assim, vamos dizer, um reflexo, né? Um espelho de como tudo iniciou aí na primeira família depois da queda. Não é isso mesmo? Evidentemente, como mostra a história, uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado. Que coisa, né? Não era para ser assim, né? Mas guarde no seu coração e na sua mente. A característica mais forte da primeira família era colocar Deus em primeiro lugar, era ter um compromisso com Deus, apesar das falhas. Apesar das falhas, ok? E como foi a vida educacional de Jesus na sua infância, né? A gente pode até dizer que não foi à toa que Jesus escolheu nascer de quem? De Maria, né? As Escrituras nos apresentam pouquíssimos detalhes sobre a infância de Jesus. Muitas coisas desses anos permanecem um mistério. No entanto, recebemos algumas percepções sobre o caráter de seus pais terrestres, Maria e José. O Zé, né? O Zé. E o que aprendemos sobre eles pode explicar um pouco de sua infância e educação. Ou seja, alguns textos nos ensinam sobre Maria e José e como eles, né? E com eles nós podemos ter uma ideia de como Jesus foi educado por seus pais. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, né? Mostram que José e Maria, ambos temiam a Deus. Então, eles passavam isso, né, para o seu filho Jesus. Em Lucas 1, mostra que ambos buscavam ter uma vida reta. Em Mateus, mostra que eles criam na promessa do nascimento de Jesus, o Messias prometido. Agora só, imagina uma coisa aí, você. Imagina uma coisa. Maria ensinando ao filho sobre ele mesmo. Que maravilha, hein? O pai e a mãe ensinando ao filho sobre ele mesmo, né? Falando do Filho de Deus.
do Salvador do mundo, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados, né? Judeus fiéis. Por meio desses textos, vemos que Maria e José eram judeus fiéis, que buscavam viver em obediência às leis e aos mandamentos de Deus. O menino Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi sua mãe, né? Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Fica imaginando que lar abençoado, hein? Imagina só o lar de José e Maria, né? Evidentemente, eles foram bons e fiéis professores para o menino. Mas como a história de Lucas, né, 2, do 41 ao 50, revela, eles não compreendiam ainda muitas coisas sobre seu filho, pois Jesus tinha conhecimento e sabedoria que somente lhe havia sido comunicado pelo Senhor. Que maravilha! O aluno mais sábio do universo, né, sendo ensinado por um casal humano, né? Imagina só aí, que coisa interessante, não é mesmo? E outra lição que a gente toma aqui é que, imagina só, a lição vem falando sobre família, né? E aí eu fico imaginando quando a família de Jesus, José, Maria e Jesus, eles iam para a igreja, para a sinagoga. Como eles se comportavam, né? Eu creio que eles se comportavam como uma família de verdade, né? José não sentava em um canto, Maria sentava em outro e Jesus sentava em outro canto. Como muitas vezes a gente vê nos dias de hoje, né? Ou então o casal Maria e José, José e Maria, e Jesus sentar bem distante dos pais. É a família, né? O nome já está dizendo, família. Lá no Éden era a mesma coisa, né? Quando Deus estava falando, Adão não estava em um canto e Eva lá com 1 quilômetro de distância, não, né? Eles estavam juntos, ali colados, como família. E é assim que nós devemos nos posicionar na igreja. É dessa forma, né? E a comunicação? Onde é que ela entra aí nesse contexto familiar, nesse contexto de ensino, de educação, né? Então, a comunicação na educação familiar não pode faltar comunicação, né? Não deve faltar comunicação. Então, não somente comunicação, mas outros ingredientes, eles são indispensáveis na educação, né? No processo de crescimento, de ensino. Quais são esses ingredientes? É a comunicação, é o relacionamento. Pode faltar relacionamento no aprendizado de filhos com pais? Pode faltar relacionamento no aprendizado nosso com Deus? Outro ingrediente, compromisso. Como é que pode um aluno não ter compromisso com o seu professor? Ou vice-versa, o seu professor não ter compromisso com o seu aluno? Então, a comunicação é importante, mas existem outros elementos indispensáveis, que é o relacionamento, o compromisso, o respeito, a atenção, não é? Imagina como fica um aprendizado sem o respeito. Como fica um aprendizado sem a atenção. Alguém se educa sem esses elementos? É meio difícil. O relacionamento é igualmente crucial para o processo. É crucial. Não somente o relacionamento, mas o respeito, a atenção, o compromisso, a valorização, não é? Pelo momento, pelo processo.
Em outras palavras, um bom ensino também funciona no nível emocional e pessoal. É claro, é evidente que sim, né? No caso da família como escola, isso é muito importante. Um bom relacionamento deve ser estabelecido entre o aluno e o professor. Isso também é indispensável, né? E eu digo até mais, que é através da comunicação, né, que esse ensino cresce, né? É através da comunicação que esse ensino ele é ampliado. Não é verdade? Como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares? Como podemos? Alimentando a paciência e o amor, renunciando o ódio e a maledicência. É assim, irmãos. O nosso caminhar é assim, por conta do pecado, né? Nós temos que abandonar alguns sentimentos negativos, pejorativos, que matam a nossa paz, que matam a nossa felicidade, né? Então essa coisa de ódio, de competição, essa coisa de ira, essa coisa de vaidade, tudo isso tem que ficar fora desse processo de aprendizado, né? Tomar tempo para semear a semente da comunicação, não apenas para os membros da família, mas para um relacionamento pessoal com Cristo. Mas também ajuda a desenvolver relacionamentos interpessoais dentro da família. Beleza? E qual é então a função dos pais? O que você acha? Quando a gente fala na palavra função, a gente sabe que ela significa também uma obrigação a cumprir, não é? Então, função, ela é também uma obrigação a cumprir. Então, em primeiro lugar, a função dos pais é de, antes de tudo, depender de Deus. Amém? Porque, veja bem, o que um casal, o que pais vão passar para seus filhos, se eles não dependem de Deus? Eles vão passar o quê? O que você acha? Não é? Eu não quero nem mencionar aqui o que é que eles vão passar, né? Então, a função dos pais, em primeiro lugar, é depender de Deus, né? Porque se eles forem pais que dependem de Deus, né? Antes de casarem, eles eram jovens que dependiam de Deus, então eles fizeram tudo certo, né? Casaram, se relacionaram de forma correta, sendo fiéis a Deus. Então o começo dessa família foi o quê? Dentro dos princípios cristãos, né? Já começa tudo certo, já começa tudo bem, já começa tudo vitorioso. Então, existe uma palavra aí, nessa missão de pai e de mãe, que nós não podemos esquecer, é responsabilidade, né, irmãos? A responsabilidade. O pai é o chefe da família, e a família é o berço da igreja, da escola e da sociedade. Se o pai for fraco, irresponsável e incompetente, a família é falida, a igreja vai ser doentia, e o que ele vai praticar na sociedade é coisas ruins, né? Não é verdade? As mães têm talvez a função mais importante na sociedade. Elas exercem grande influência na formação do caráter dos seus filhos. Olha que coisa, né? As mães. O que pais e mães podem aprender com esses textos? Aí tem Efésios 5, 1 Coríntios,
11:3, Romanos 13. Então os pais aprendem com esse texto o seguinte, que o modelo de vida conjugal não é aquele que a gente acha. O modelo de vida conjugal é o modelo de Deus. É o modelo de Deus, né? E qual é o modelo de Deus para um relacionamento conjugal correto? É respeito, é humildade, responsabilidade, amor, compreensão. São os frutos do Espírito, né? Compromisso, submissão espiritual. É um trabalhando para a felicidade do outro, é diferente. Não é cada um trabalhando para a sua felicidade. Não, não é assim. É cada um trabalhando em prol do outro. Aí dá certo, não é? Os pais cristãos têm a obrigação moral de pôr seu comportamento, apresentar um modelo bíblico de Cristo e da igreja. O casamento é uma analogia ao relacionamento de Cristo com a igreja, é sim, tá certo? Deus, ele ordena a todos os pais cristãos que ensinem diligentemente a seus filhos, que maravilha! E vamos concluindo aqui, com coisas que nós não devemos esquecer. Ensinos bíblicos, né? Para não esquecer. Do que é que nós não devemos esquecer? De várias coisas, né? Então, vamos entender que a educação, ela existe para o crescimento, para o desenvolvimento. A educação cristã está ligada à verdade. Então é isso que eu e você não devemos esquecer. A educação cristã, ela está ligada à verdade. Percebeu aí? Já deu para você perceber um pouco a diferença da educação cristã para a educação secular? Porque a educação cristã está ligada à verdade. E aí, a Bíblia nos diz que a verdade é Cristo. Então, a educação cristã deve estar pautada, né? Plantada em Cristo. A verdadeira educação cristã está fundamentada no Senhor, não é? Então, é diferente um pouco da educação secular, né? Ok? É evidente que se os pais devem desempenhar a função mais importante na integração dos ensinamentos bíblicos à vida de seus filhos, eles também têm a responsabilidade de se organizarem e se prepararem de maneira que possuam conhecimento e tempo adequados para passar com seus filhos, né? Nós precisamos estudar essa lição e pensarmos em valores, né? Em princípios que não se vendem e nem se negociam, né, irmãos? Ok? Aquilo que Deus nos orienta a ensinarmos para os nossos filhos, ninguém pode tirar deles. Ninguém. Né? Que é humildade, honestidade, princípios morais. Não é? Ninguém pode tirar isso do teu filho, nem do meu filho. Tá certo? Então, eu quero terminar essa pequena contribuição aqui, né, que esses vídeos que a gente grava, né, é só para contribuir um pouquinho, né? Eu contribuo aqui, você contribui aí. Quando a gente chega na igreja, a gente vai contribuindo e nós vamos crescendo uns com os outros. É isso aí. Então, de fato, a vida é uma escola. Assim sendo, a lição começa e prossegue demonstrando que a família é nossa primeira sala de aula. Né? Nenhuma criança é jovem demais para começar a ouvir sobre a bondade de Deus. Grave isso no seu coração. Não perca
as oportunidades. Não perca os privilégios que Deus dá a você e a mim para nós valorizarmos a nossa família, para nós investirmos na nossa família. É uma instituição sagrada, né? E que sem ela nós não seríamos os mesmos, ok? Sem a sua família e eu sem a minha família, nós não seríamos os mesmos. Como assim os mesmos? Tendo a paz que a gente tem, sendo abençoado como nós somos, sendo amado como nós somos, tendo também o privilégio de amar, de ser compreensível, né? Então, valorize a família, ela é uma escola, né? E essa escola, Deus também deve ser o maior e o único professor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que a gente continue aí prosseguindo pela vida, por essa escola, mas também não nos esqueçamos que a maior de todas as escolas, o maior de todos os conteúdos é a palavra de Deus, que é o manual da vida que Deus deixou para a gente crescer, para a gente aprender, né? E para que nós sejamos libertos a cada dia. Vamos orar? Ó Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui, aprendendo do Senhor. Abençoa a todos, que haja sempre salvação e que a cada dia nós possamos sentir o desejo de aprendermos cada vez mais do Senhor. Nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Aquele abraço e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.